Bom dia a todos. Estamos ao vivo aqui direto da Catedral de Guaxupé, Nossa Senhora das Dores, com uma entrevista exclusiva com o nosso bispo diocesano, Dom José Lanza, para sabermos um pouquinho mais, Dom José, essa espiritualidade, essa importância da Eucaristia neste mundo hoje que parece estar um pouco esquecendo essa nossa devoção e adoração que é Jesus Cristo. Por favor, você pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Nós vamos caminhando praticamente na nossa autossuficiência, desprezando aquilo que nós recebemos de Deus, a sua revelação em Jesus Cristo, e Jesus Cristo que se faz nosso alimento na Eucaristia. Então, portanto, todo o nosso amor, todo o nosso carinho para com Cristo Eucarístico. Mas é verdade que essa nossa busca da Eucaristia nos remete também para o mundo, para os irmãos e irmãs, no sentido de anunciar o próprio Cristo, e anunciar o próprio Cristo significa revelar a todos o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, o que Ele veio nos mostrar da parte do Pai. Então, mais do que adorar, é também comer o pão, depois testemunhar esse pão no nosso dia a dia, e sendo sinal, principalmente para aqueles que, quem sabe, colocam em dúvida esse próprio gesto simples e bonito de Jesus, de ficar conosco através do pão e do vinho consagrados. Dom José Lanza, o que seria esse testemunhar? Nos dê alguns exemplos que possa ser esse testemunho de Jesus na comunidade de hoje. Por exemplo, essa montagem deste tapete é um dos testemunhos, e qual mais seria outros? Este pode ser um sinal, pode ser até um pequeno sinal, ou um grande sinal, como um gesto da nossa fé. Mas quando nós falamos de testemunhar, significa aquilo que o padre Reginaldo falava, de colocar a mão na massa. Significa irmos ao encontro das pessoas, irmos ao encontro dos afastados. E quem sabe, esse testemunhar significa a nossa vivência dentro dos vários ambientes, na escola, na universidade, no ambiente de trabalho, nos nossos relacionamentos, porque isso tem que aparecer. De repente nós não precisamos ficar falando, mas as pessoas vão nos perceber através da nossa vida, através do nosso testemunho, através do jeito como somos, de acolher, de falar com as pessoas, de olhar para as pessoas, de nos posicionarmos diante de fatos, acontecimentos, especialmente diante de fatos e acontecimentos. Porque o mundo vai vento em popa, vamos dizer assim. Muitas vezes, quase que nem respeitando. Então nós vemos aí, como eu dizia na homilia também, nós queremos só a felicidade, nós queremos a democracia e nós queremos a liberdade. Então nós podemos dizer, será que tudo isso também, essa felicidade, não é uma falsa felicidade baseada nos bens materiais? Será que essa democracia também não é democraticismo? Quer dizer, tudo se pode fazer em nome da democracia, até passando em cima de outras liberdades. E quando se diz a liberdade, então nem se fala, porque cada um acha que pode falar, se portar, se manifestar, se comportar como quer. E penso que esse é o grande desafio, de fazermos a diferença no mundo tão indiferente diante da fé e diante de Deus. Dom José Lanza, muito obrigada por essa entrevista do senhor. E o senhor disse também só mais uma coisinha que está aqui falando ao meu coração. Uma coisa que o senhor falou na sua homilia sobre este mal do século, que é a depressão. O que o senhor acha disso? Que seria a falta de Jesus Cristo, ou esta procura simplesmente dos bens materiais, ou todo este conjunto? Então, quando falamos da depressão, nós entendemos que é a falta de sentido da vida. Quer dizer, se nós temos tantos bens, se os países são tão desenvolvidos, vamos dizer assim, não deveria existir a violência, o terrorismo, a depressão, porque tudo está controlado, tudo está sob controle. Mas a gente percebe que isso não é uma verdade.
Então, o ser humano é mais do que isto. O ser humano precisa, então, buscar de verdade o sentido da vida. Naquilo que nós fazemos, nós precisaríamos encontrar alegria, satisfação de ser jovem, satisfação de ser criança, satisfação de ser casal, uma família. E hoje parece que tudo isso é questionado. A satisfação de estar numa escola, numa universidade. Então, quando tudo é banalizado, quando tudo é relativizado, então, vamos dizer assim, a gente perde o gosto, perde o sentido, a gente perde a alegria. Aí o ser humano se volta muito para ele mesmo, ele se enclausura, vamos dizer assim. E aí, em si próprio, o ser humano não é capaz de buscar a própria felicidade, a própria realização, porque o ser humano, ele extrapola a si mesmo. Ele precisa, sim, colocar em Deus a esperança, por exemplo, o sentido da vida e tudo aquilo que comporta, vamos dizer assim, viver a vida humana. Dom Lanza, muito obrigada. Que Deus abençoe o senhor. Eu sei que o senhor e todos os padres sempre nos dá a bênção, mas que Deus possa abençoar o senhor, te dê muita saúde. Muito obrigada por essa luz. Maravilhosas palavras que o senhor nos disse e com o seu exemplo, que eu sei que o senhor é muito humilde, que eu já presenciei isso. Muito obrigada, que Deus sempre continue abençoando o senhor. Que o Senhor nos abençoe, especialmente aqueles que nos acompanham, de repente não estão de forma física entre nós, mas estão atentos, ouvindo aquilo que nós acreditamos, manifestando a nossa fé. Que o Senhor então nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a todos os rádio ouvintes da Rádio Web da Catedral de Guaxupé.